Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nessa aula a gente vai trabalhar com gráficos, tá? Peguei aqui uma atividade de algumas aulas anteriores e vamos ver aqui, vou dar um exemplo para vocês de como que a gente insere os gráficos dessas informações aqui que a gente tem nessa tabela, ok? Bom, a gente vai utilizar dois formatos aqui de gráficos, os mais populares, né? Que é o gráfico de barras e o gráfico de pizza. E nessa tabela aqui eu tenho informações aqui de contas a pagar, né? Então, nessas primeiras duas linhas aqui eu tenho os meses, né? Cada coluna aqui são os meses, e eu tenho o salário, ok? Já nas de baixo, na de baixo, eu tenho os gastos com cada item, né? E o total aqui de gastos, né? Então aqui, ó, 725 é a soma de B7 até B14. Então tem a soma dos gastos aqui de cada mês. Ok? Pessoal, então vamos lá. O jeito mais fácil aqui da gente inserir gráficos no Office 365 aqui no Excel, a gente vai fazer o seguinte, ó, a gente seleciona as informações que a gente quer que seja criado os gráficos. Repara aqui que eu não seleciono apenas as informações, o saldo aqui no caso, né, o salário do cara. Eu também seleciono os meses, né, e o salário aqui, porque eu quero o nome, né, eu preciso da legenda dessas informações que vai sair ali no gráfico, tá? Vocês já vão entender isso. Então, olha só, aqui no meu Office, ó, eu vou procurar aqui inserir, já estou selecionado aqui as informações e eu vou clicar, tem essa barrinha aqui, ó, eu tenho vários tipos de gráfico, né? Então hoje a gente vai trabalhar aqui com gráficos de coluna e gráfico pizza, bom? Vou pegar a primeira opção aqui, ó. Aqui na primeira opção, olha só, ele já gera o gráfico automático para mim, tá? Então, ó, esse eixo X, né, que a gente fala o eixo X aqui que vocês veem em matemática, eu tenho os meses, né? Lembra que eu falei que eu tinha que selecionar também o nome aqui da coluna, né, os meses? Então ele já colocou para mim aqui, ó, janeiro, fevereiro, março, abril, enfim, tá? E aqui do lado esquerdo, que é o eixo Y, eu tenho a grandeza do valor que eu estou trabalhando. Então ele vai de zero aqui, né, até aqui 900. Então, ó, mês de janeiro, tem aqui, ó, foi 500, ele ficou aqui no 500. Fevereiro, ele ficou aqui, ó, no 750, como está aqui na tabela, né? E assim por diante. Então, o gráfico permite a gente enxergar com muito mais clareza é, o, os dados que eu tenho na minha tabela. Beleza? Então, esse aqui vai ser o nosso primeiro gráfico, ok? Esse gráfico é um gráfico padrão que ele gera para mim. Além disso, olha só, eu vou clicar aqui fora, vocês percebam que eu tenho as abas normais aqui, né? O que a gente vem trabalhando sempre. Quando eu clico em cima do gráfico, ele me dá a opção aqui ó, de gráfico, né? Ele me dá mais uma opção de aba aqui, né? Então, clicando no gráfico, ele vai me dar várias informações desse gráfico, né? Então, eu vou passar por algumas aqui que são as mais importantes, beleza? Primeiro, olha só, título do gráfico. Título do gráfico, se eu escolher nenhum, ó, ele vai remover esse título, tá? Então eu posso trabalhar aqui onde eu quero esse título, ó. Quero o título sobreposto e centralizado. Então eu clico aqui, ele vai me pedir de novo, ó. Então vou colocar aqui contas a pagar. Esse é o nome do meu gráfico. Ok? Ele aparece aqui em cima para mim. E eu tenho outras opções aqui. Então eu tenho acima do gráfico. Olha o que ele faz. Tá vendo que ele trouxe aqui esses números aqui para baixo e deixou sozinho o título lá em cima. Eu particularmente acho que visualmente fica melhor assim. Beleza? Então vamos deixar assim. Se eu clicar aqui, é se eu quero alterar o título do meu gráfico. Tá? O que mais temos aqui?
Título dos eixos. O que são os eixos? Eixo X e eixo Y. Então, posso colocar os títulos aqui. Ó, título do eixo horizontal, com horizontal aqui, né? Ele já tem aqui, ó. Nenhum, se eu clicar em nenhum. Título dos eixos. Título abaixo do eixo. Então, o que eu vou colocar aqui? Por exemplo, mês. Olha só, mês. Então, eu dei um nome aqui para esse eixo X. O que a gente pode colocar aqui? Eu posso colocar, por exemplo, valor em reais, né? Ou só reais. Vamos lá. Então, ó, título. Estou aqui no... Agora, eu vou no vertical, né? Vertical. Título girado. Vocês já vão entender isso. Vou colocar valor e entre parênteses, cifrão aqui, né? Olha só, ele deixa aqui girado acompanhando o eixo, tá? Se eu vir aqui no vertical e colocar, por exemplo, título horizontal, olha só o que ele faz. Deixa aqui do lado, tá bom? Então eu vou deixar aqui o que eu acho visualmente mais elegante, né? Então, ó, aqui ficou o mês, aqui o valor e aqui em cima o título, tá? O próximo item é a legenda. A legenda é isso aqui, ó. Então ele coloca na cor que tá as minhas barras aqui e o nome disso, né? Então isso são os salários no caso, né? E onde que eu quero essa legenda? Eu posso escolher também, ó. Posso deixar a legenda direita, aqui do ladinho, né? Posso colocar na parte de cima, aqui em cima, tá? E eu tenho outras opções, à esquerda, embaixo. Vocês vejam aqui, ó, que ele vai dando um exemplo de onde fica essa legenda. Eu acho mais interessante deixar ela aqui do lado direito, tá? Então assim eu achei mais interessante. O que mais? Temos aqui os rótulos, né? Rótulo é o seguinte, ó. Eu vou colocar extremidade externa, só para vocês entenderem. É se eu quero que apareça as informações, né? O valor dessa barra aqui em cima, tá? Nesse caso eu vou deixar pra gente... Então, olha a barra, eu já sei qual é o valor que ela expressa, tá bom? No final, eu tenho aqui o formato. O que eu posso fazer aqui? Todas as opções que a gente alterou aqui em cima, todas as opções, eu vou ter aqui no formato também. Então, título, legenda, horizontal, eixo, né? Tenho todas as informações aqui. Vertical, eixo, também tem todas... Tudo que vocês fizeram por aqui, tem como vocês virem aqui em formato fazer também, tá? O que tem a mais aqui, um dos pontos a mais, é principalmente a cor que eu quero deixar. Então, por exemplo, eu quero deixar aqui laranja. Então, olha só, mudei a cor aqui, tá bom? Pessoal, então, ó, olhando para a nossa tabela, eu quero fazer o seguinte. Além dessas barras, que eu tenho aqui o salário, eu quero comparar o salário com o gasto, tá? O que eu vou fazer então? Eu vou selecionar da mesma forma que eu fiz nesse primeiro gráfico e agora eu vou acrescentar também essa linha aqui que é o total de contas. Então eu quero comparar o salário e o total de contas, tá? Como que eu selecionei aqui separado, né? Eu fiquei clicado no Ctrl, então eu clico Ctrl e consigo selecionar duas linhas assim separadas, tá bom? Então a partir daqui eu vou criar um novo gráfico, ó. Vejam que eu agora estou com essas duas linhas selecionadas. Vou clicar aqui no gráfico de barras de novo. Olha só que legal, pessoal. Então agora eu consigo visualizar janeiro, fevereiro, em cada mês, a comparação do salário. Olha só como que eu sei que o azul é o salário, porque está aqui na minha legenda, ó, que é azul, e o total de contas. Então, ó, eu já sei que aqui em janeiro ficou em vermelho, aqui em fevereiro
sobrou um pouquinho de dinheiro, março também, abril ficou em vermelho e assim por diante, tá bom? Então, nesse gráfico, eu posso fazer as mesmas configurações que eu fiz aqui em cima, então, tá? Então, título já está aqui. O que eu vou fazer? Eu vou acrescentar título dos eixos. Então, no título horizontal, eu vou acrescentar aqui, que corresponde ao mês. Então, ó, acrescentou aqui. No título vertical, eu vou acrescentar que corresponde ao valor. O que mais? Legenda. Legenda eu vou deixar aqui do lado, ó. Tá? E para deixar igual ao outro, eu vou deixar sem nenhuma linha de grade. Tá? Então, tá aqui o nosso segundo gráfico, né? Um pouquinho mais incrementado que o primeiro. E para finalizar, pessoal, eu vou fazer o seguinte, eu vou selecionar agora todos os gastos, né? Aqui, ó, inclusive os nomes, né? E os valores. E vou lá inserir e vou utilizar agora o gráfico no formato de pizza. Vou esperar ele gerar aqui. Olha só o que ele gera para mim. Então agora eu tenho lá um gráfico de pizza e dos 6 meses ele me deu as informações aqui num formato proporcional, né? O que gastou mais, o que gastou menos. Então eu vejo que o cinza aqui, ó, ele foi quase 50% do orçamento, não é? Então, o que é o cinza? Eu procuro aqui, ó, é a escola. Qual que foi o outro? Esse marrom, né? O que foi o marrom? A academia. Então, eu consigo visualizar aqui de formato proporcional o que está consumindo mais do meu orçamento, tá bom? E da mesma forma, eu consigo vir aqui, né, e alterar o título do gráfico, por exemplo. Vou colocar aqui contas pagar, para ficar com o mesmo nome do outro. Olha lá. E assim por diante. Ok, pessoal? Então eu vou deixar essa tabela sem os gráficos como atividade para vocês reproduzirem esses 3 gráficos que eu fiz aqui nesse vídeo. Ok? Então, bons estudos para vocês. Forte abraço.